E aí, irmão, você aguenta um pouquinho mais? Amém ou não amém? Seja bem sincero, eu não tenho necessidade nenhuma de pregar. Você sabe que às vezes os pregadores ficam muito incomodados quando as horas vão passando e eles não pregam. Mas observe, eu não fui chamado só para pregar. Eu fui chamado para fazer a vontade de Deus. E eu quero estar dentro dessa vontade. E se a vontade dele for que eu fique calado, eu estou ajudando mais calado do que falando. Mas é que parece que nós perdemos essa sensibilidade. E nós queremos que as coisas caminhem dentro das nossas programações. Mas eu ainda acredito na programação do Espírito Santo. Eu não creio na desordem, eu não creio na desorganização. Mas eu creio que a igreja ainda tem um rei. E ele é o Senhor da igreja. E ele me chamou para fazer a sua vontade. Quantas e quantas oportunidades eu deixei passar. Porque eu não vivo pela oportunidade, eu vivo por um propósito. As oportunidades não podem ser mais fortes na minha vida do que o propósito que foi estabelecido. E posso te dizer uma coisa? Quando nós nos calamos, quando nós não temos a oportunidade de falar, nossa vida, nosso ministério, nosso testemunho deve falar por si só. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu carrego uma palavra de Deus. A qualquer hora e a qualquer momento eu posso liberar essa palavra. Para uma, duas ou três pessoas, não me importa. Se para 100, 1000 ou se para 3. A única coisa que me importa é que quem vai ouvir, deseja ouvir. Se você disser que quer ouvir, eu tenho uma palavra. Se você disser que, pastor, olha, não dá, nós estamos cansados, a hora avançou, eu falo outro dia, chegará o dia. Mas se você disser que quer, eu posso compartilhar rapidamente com você uma palavra que Deus me deu sobre o reino de Deus nesse tempo. Amém? Eliel disse que precisava só de 3, né, Eliel? Tem mais de 3, vamos embora. Abra sua Bíblia então em Êxodo, capítulo de número 19. Êxodo capítulo 19. Pode dar um glória a Deus bem forte pela palavra? Essa é a palavra do Senhor nosso Deus. Você que está na internet, ao invés de ficar batendo boca com os crentes aí, que acabam sendo incrédulos e não crentes, vá colocando aí os versículos, os textos, para que as pessoas que chegarem aí depois de você possam ir acompanhando a mensagem. Eu fico ali na internet assistindo, você lê cada coisa que você não acredita que você está lendo aquilo em coisa de crente. E o camarada quer defender ainda que alguém está certo ou está errado, que está bom ou está ruim, é falando palavrão, é destratando pessoas. Você não é crente não, rapaz. Põe na sua cabeça, as pessoas de Cristo são amáveis, são educadas, respeitosas. Entende? Então se você está endiabado, também não precisa sair daí não, fica endiabado aí mesmo, que uma hora uma palavra te pega e você converte. Capítulo 19, verso 11. E estejam prontos para o terceiro dia. De novo. E estejam prontos para o terceiro dia. Esse terceiro dia é um dia muito importante para nós. Por quê? Porque 1000 anos para nós, eu vou dizer de novo, 1000 anos para nós é como um dia para o Senhor. Amém? E ele diz,
Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá sobre o cume de um monte. Aqui no Antigo Testamento está falando da descida do Senhor em Sinai. O contexto literal, histórico, é a descida do Senhor no Monte Sinai. Mas profeticamente está falando de um outro monte e de uma outra descida. Porque nessa primeira descida o Senhor desceu de forma oculta. Você via as nuvens, como diz o texto. Você via as carruagens, os cavalos de fogo, como diz o texto. Você via os relâmpagos, você ouvia os trovões, você via o brilho da glória, mas você não via o Senhor. Mas profeticamente anunciava que ele um dia descerá. Eu vou dizer de novo, profeticamente anunciava que ele um dia descerá sobre o cume de um alto monte. E diferente da primeira vez, dessa vez todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Estejais prontos para o terceiro dia. De Adão a Noé, nós temos aproximadamente 2000 anos. 2 dias para Deus. De Noé até Jesus Cristo, nós temos aproximadamente outros 2000 anos. Mais 2 dias para Deus são 4 dias. Da morte de Cristo até nós temos aproximadamente um pouco mais de 2000 anos. Mais 2 dias para Deus. 6 dias já se passaram. E na Bíblia Deus sempre fecha os ciclos no 7. 7 dias de criação, 7 anos para o ano sabático, 7 vezes 7 anos para o jubileu. Tudo Deus fecha no ciclo de 7. Nós estamos já há 2 dias depois da morte de Cristo, já passados. Nós estamos nos primeiros momentos do terceiro dia. E ele disse: estejam prontos para o terceiro dia. Eu não estou dizendo a hora, nem o momento. Ninguém pode dizer isso. Eu só estou te dizendo que pode estar muito perto. E que você tem que estar preparado. É uma época, nós estamos vivendo uma época onde tudo é muito rápido. Você não vê o dia passar, você não vê passar o mês, você não vê passar o ano. Porque a tecnologia, o conhecimento, a informação é tanta e tão rápido. O Dr. Augusto Cury disse em uma de suas palestras, ele é psiquiatra, que uma criança de 7 anos hoje tem mais informação que Platão no auge do seu conhecimento. E é a velocidade da informação que não te deixa ver o que está acontecendo. E tudo vai passando tão rápido e às vezes nós esquecemos de nos preparar e começamos a viver como se ele não fosse voltar, porque nós estamos ouvindo há muitos anos que ele vai voltar. Desde criança eu ouço que ele vai voltar, desde menininho eu ouço que ele vai voltar, e parece que as pessoas começaram a não mais acreditar. Mas entenda, você só esperou a sua geração. Existem promessas que estão esperando há muitos anos e ele não tardou em cumprir. Ele cumpriu. O que parece ser demorado para você são segundos para ele. Esteja pronto para o terceiro dia. É algo muito tremendo. Abre a sua Bíblia comigo em Oséias. Se você tem a Bíblia aí, você que está na internet, colhe aí o texto de Oséias. Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. Verso de número 2. Só quem está aí diga amém.
Olha como está escrito. Depois de 2 dias nos dará vida. Observe, olha isso. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Depois de 2 dias nos dará vida, mas ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Eu sei que muita gente não tem motivo para se alegrar, mas quem tem motivo para se alegrar, joga a mão para o alto aí. Depois de 2 dias te dará vida, no terceiro dia te ressuscitará e viveremos diante dele. Abra rapidamente sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, no capítulo 22. Se você está por aí, abra sua Bíblia. Verso 4 diz assim: ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Preste atenção, no terceiro dia, enquanto você ainda estiver aqui, você vai olhar, está escrito, e você verá os céus abertos, e você verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, e alguns de nós seremos arrebatados ao encontro com Ele nas nuvens. Volte para Êxodo 19. Êxodo capítulo 19. Só quem encontrou, dá um sinal e diga glória a Deus, diga amém, diga aleluia. Fala alguma coisa aí, meu irmão. Fica parado nessa vigília, não. É madrugada, mas a palavra vai ser revelada. E se você prestar atenção nessa palavra que Deus tem para o seu coração hoje, você vai sair daqui podendo dar aula para muita gente. Deus costuma revelar seus segredos nas madrugadas. 19. Êxodo 19. Observe isso. Verso 13. Nenhuma mão tocará nele. Em quem? No monte. Ninguém deve chegar perto do monte. Nenhuma mão vai tocar o monte. Porque certamente será apedrejado ou aceteado, ou morto com uma lança. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Mas escute isso, escute. Soando a trombeta longamente subirão ao monte. É claro que está falando de Sinai, é claro que o contexto é o Velho Testamento, mas eu não sei se você sabe, nós também subiremos ao som de uma trombeta. Meu irmão, é muita coincidência. Nós também subiremos ao som ao som da trombeta. Subam. Verso 14. Então Moisés tomou o povo e santificou o povo e lavaram as suas roupas em água. Uma alusão ao batismo nas águas, ao batismo do arrependimento, às abluções, às lavagens cerimoniais, rituais. Verso 15. E disse ao povo: estais prontos para o terceiro dia. De novo. Estais prontos para... Olhe para mim. A Bíblia fala de 3 grandes julgamentos. No final dos tempos, haverá 3 grandes julgamentos. O primeiro julgamento, quando Jesus voltar, o primeiro tribunal estabelecido será o tribunal que julgará o povo de Deus. Deus começa o juízo pela sua casa.
esse tribunal é um tribunal para crente. Então esse tribunal não é um tribunal para salvação. Não é um tribunal onde você pode sair condenado para o inferno. Por quê? Porque só vai estar nesse tribunal quem foi alcançado por Jesus. Esse tribunal é o chamado tribunal de Cristo. Para crente. Ele não julga salvação ou condenação. Ele julga se você recebe ou não galardão. Recompensa, por isso é só para crente. Depois nós temos o segundo grande julgamento, o juízo das nações. As nações ímpias, que nos perseguiram, que nos mataram, que nos difamaram, que nos esbofetearam, que nos caluniaram, serão julgados pelo nosso Cristo. Todas as nações da terra serão julgadas por Ele. E Ele vai separar no meio das nações um do outro, como quem separa bode de ovelha. Vou falar de novo. Ele separará um do outro, como quem separa bode de ovelha. Viu o seu bode velho? Vou falar de novo. Seu bode velho, Ele vai separar como quem separa bode de ovelhas. Porque tem muita gente dentro da igreja que parece ovelha, mas é bode. E Jesus não é pastor de bodes. Ele é pastor de ovelhas. Então, ele vai separar o bode da ovelha. Porque agora nós temos que tolerar o bode, mas vai chegar o dia que ele vai separar. Porque ele disse, não arranque o joio antes do tempo. Mas quando amadurecer, ele separará. Por que não pode arrancar o joio antes do tempo? Para não correr o risco de arrancar com ele o trigo. Porque enquanto o joio não amadurece, o trigo não amadurece, ambos são iguais. É a maturidade que mostra a diferença. Por isso nós temos que amadurecer como igreja, para mostrarmos a diferença entre nós e aqueles que estão no nosso meio, mas são joios plantados pelo inimigo e serão arrancados e atirados no fogo. É o que diz a Bíblia. Então não tente você fazer esse serviço agora, porque esse serviço não é meu nem seu. Eu vou dizer de novo, não tente você arrancar joio no campo de Deus agora, porque esse serviço não é nem meu nem seu. Ele disse, eu enviarei os meus anjos, os quais arrancarão o trigo e deixarão o joio, ajuntarão o joio para o fogo, mas o trigo trarão a mim. Então, não vá fazer isso, porque você vai estragar a plantação de Deus. Deixa Deus separar. Não diz o texto? Um dia chegará em que então sabereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E o último tribunal, o tribunal dos ímpios. O grande dia do juízo final. O dia do grande trono branco. Ali está todo mundo condenado. Todos terão um julgamento justo, mas a sentença já foi dada. Estão condenados, mas terão um julgamento. Então são 3 grandes julgamentos. Tribunal de Cristo, o juízo das nações e o juízo final. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Se você encontrar, dá um sinal e diga amém. Verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Eu vou dizer de novo. Todos devemos comparecer. Todos quem? Todos os santos. Todos os salvos. Todos que se chamam igreja devem comparecer ante o tribunal de Cristo. Mas observe que não é para condenação ou salvação, porque quem vai para o tribunal de Cristo só foi porque já é de Cristo, já é salvo. Agora serão julgadas ali as suas obras,
Para a condenação? Não. Para a recompensa ou disciplina. Lembre-se, não resta condenação para quem está em Cristo. Já não há mais condenação para quem está em Cristo. Amém? Mas ele disciplina todo aquele que recebe por filho e açoita todo aquele que ele ama. Não há condenação, mas há uma dura disciplina para aqueles cujas obras foram queimadas pelo fogo. Preste atenção. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Abra sua Bíblia em Romanos 14. Eu ainda não comecei a mensagem não, só estou te mostrando o texto para poder embasar você, para poder pregar. Segura aí. Verso 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Por que julgas teu irmão? Por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então põe na sua cabeça, Cristo tem um tribunal. Você não precisa perder tempo com crente ruim, porque o tempo que você fica gastando para provar que eles são falsos, você deveria gastar esse tempo, usar esse tempo, construindo o que é verdadeiro. Vou te falar uma coisa, não perca tempo com aquilo que é falso, use o seu tempo construindo aquilo que é verdadeiro. Pare de gastar tempo querendo apontar, isso aqui é falso, isso aqui não é falso. Não foi isso que Jesus ensinou. Use o teu tempo construindo aquilo que é verdadeiro, use o teu tempo construindo aquilo que é real, use o teu tempo construindo aquilo que é palpável, use o teu tempo construindo aquilo que te dará recompensa. Porque agora é o seguinte, parece que nasceu o ministério da perseguição. O cara quer perseguir todo mundo que ele acha que é torto, porque ele se considera reto. Mas aos olhos de Deus, o homem nunca foi reto. Leia o Salmo 54, leia o Salmo 14. Deus olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia um que fosse bom e fizesse aquilo que agradasse a Deus. Nenhum deles, todos se desviaram. Você só está aqui porque a graça de Deus te alcançou na cruz de Cristo. Eu vou dizer de novo, você não é bonzinho, você não é melhor que ninguém. Você só está aqui porque a graça de Deus te alcançou na cruz de Cristo. A graça, 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 nada mais que a graça, a graça. Deixe de ser engraçadinho, rapaz. Você não fez por merecer? Você não é melhor que ninguém. Não gaste o seu tempo tentando provar quem é falso. O Senhor conhece os falsos. Use o teu tempo para construir aquilo que é verdadeiro. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: o evangelho no Brasil precisa de uma igreja madura. E a igreja madura não é aquela que sai perseguindo o falso profeta. A igreja madura é a que vive tentando fazer a vontade de Deus. Igreja madura não é que sai perseguindo falsos crentes. Igreja madura é aquela que está edificando na vontade de Deus. Igreja madura é aquela que diz: eu não posso perder o meu tempo, pois estou fazendo uma grande obra. Ninguém vai me tirar do foco, ninguém vai me tirar do propósito, ninguém vai me tirar da visão. Está por aí, diga amém. Então nós já vimos dois textos que nos mostram que haverá um tribunal de Cristo. Vai para Mateus 25. Mateus 25, Mateus 25. Verso 31. Se você encontrar, diga amém. Abra a Bíblia mesmo, irmão. Sem essa conversa de pôr a Bíblia do lado aí e ficar olhando para o tempo. Abra a Bíblia, rapaz. Uma chance igual a essa, talvez você não tenha mais. É, não é?
Verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações se reunirão diante dele, e ele os apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Eu vou ler de novo para você entender que não é você quem faz isso. Eu vou ler mais uma vez para você entender que você não foi chamado para desfazer a obra de nenhum falso profeta. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. A sua verdade denuncia a mentira dele. Não perca tempo com ele. Volte o seu coração para Deus. Eu vou dizer de novo: aquilo que eu construo na verdade denuncia o que é falso. Eu não preciso perder meu tempo correndo atrás de coisas falsas. Eu preciso usar todo o meu tempo, todo o meu fôlego, toda a minha força, todo o meu entendimento, toda a minha alma, todo o meu coração, para construir debaixo da vontade de Deus algo que seja verdadeiro, porque aquilo que é verdadeiro denuncia o que é falso, sem que você tenha que perder o seu tempo. Não é trabalho de crente fazer isso. Verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os santos anjos, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Vem comigo em Apocalipse, capítulo 19. Quem encontrou, diga amém. Verso 11. E viu os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus em cavalos brancos, e vestidos de linho fino e branco e puro. E da sua boca saiu uma espada para ferir as nações. Ouça, as nações não vão passar em branco. Elas não sairão impunes. Eu vou dizer de novo: nenhuma nação que persegue crente sairá impune. Nenhum estado que persegue evangélico sairá impune. Nenhuma nação que persegue aqueles que amam a Cristo sairão impunes. Ele virá, e ele virá montado em um cavalo branco. Ele vai vir do céu. A sua roupa é branca, mas está salpicada de sangue, porque ele saiu para a batalha. E as nações conhecerão o furor do nosso Cristo. Alapanto que astonupi anderehes. Nurianka vanuti handoki andato andorokovane. Arapanto que andoro vandele candoro cande veneditis. Arapti andu que andele vandoti astor. Povo santo, assim diz o Senhor: a hora é chegada, é tempo de levantar os olhos, diz o Senhor.
Verso 15. E da sua boca saía uma espada aguda, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ouça o que eu estou dizendo. As nações da terra que aguardem. Eu vou dizer de novo. As nações ímpias que escolheram andar de braços dados com o diabo. Os ímpios que escolheram a luxúria, a depravação, a orgia, a roubalheira, a corrupção. Preparem-se, porque o nosso Cristo virá, no furor da sua ira pisará as nações. Tribunal de Cristo, julgamento das nações, e ainda tem o juízo final. Apocalipse capítulo 20, abra aí. Apocalipse capítulo 20, e verso de número 11 diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, pequenos e grandes. Aqui não são crianças, são ricos e pobres, pobres e ricos, importantes e não importantes, famosos e não famosos, que estavam diante de Deus. Então se abriram os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse é o juízo final. Julgamento dos ímpios. Mas falando do tribunal de Cristo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Vai lá, irmão, abra aí. O irmão não tem problema com Bíblia não, né, irmão? Primeira Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Amém, amém? Quem encontrou, dá um sinal e diga glória a Deus. Pastor Moisés, é inacreditável, hein? Olha a hora, rapaz. E eu posso perceber a unção no rosto deles. Dá para ver a glória, o poder da palavra de Deus entrando dentro de nós. Dá para perceber o brilho. Há um brilho, há uma unção, há uma essência que brota de nós. Há um rio que talvez estava aí, a nascente estava tapada, mas o Espírito Santo essa noite vai achar todas as nascentes aqui nesse lugar. E assim como Isaac, eu te digo, as águas jorrarão e elas não se secarão, porque Deus é uma fonte inesgotável. Capítulo 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Vou ler de novo. Não é pela minha capacidade, não é porque eu sou melhor do que o outro, não é porque eu sou mais capaz, não é porque eu estudei mais, não é porque eu sou mais inteligente, não é porque eu falo melhor, não é porque o meu português é mais polido. É pela graça de Deus que me foi dada. Você está por aí ainda, irmão? Balança sua mão para o céu e diga: pela graça de Deus que me foi dada. Agora, observe, porque a graça te foi dada, mas não foi para você ser imprudente. Vou falar de novo. A graça nos foi dada, mas não foi dada para a imprudência. Observe isso aqui. Pela graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto,
o fundamento. Você tem que pegar a graça, se agarrar a ela e não soltar. Mas você deve ter sabedoria e entender que crente anda sobre fundamentos da palavra. Eu vou dizer de novo. Os crentes andam sobre fundamentos da palavra. Posso falar? Posso falar? A Bíblia conta uma história de que Sisaque do Egito subiu a Jerusalém e roubou os escudos de ouro que Salomão usava para entrar no santuário de Deus. Ouro na Bíblia é a divindade. Ouro é Deus na Bíblia. Por isso que a Arca da Aliança foi feita de madeira de acácia. Madeira de acácia fala da encarnação. Fala de Cristo na carne, Cristo humano, Cristo físico. Fala da encarnação de Cristo. Mas ela foi coberta de ouro por dentro e por fora. Uma gola de ouro foi colocada sobre ela para que a madeira não aparecesse. Porque Cristo era um mistério escondido em Deus. Então é a humanidade de Cristo escondida em Deus. Por isso ela é feita de ouro. Lembre que quando fizeram o bezerro, fizeram de ouro. Quando Moisés desceu, Deus ordenou ele que moesse o bezerro, fizesse pó e desse para o povo beber. A mensagem que Deus estava mandando é: eu não tenho cara de vaca, de bezerro. Eu tenho a sua cara e quero habitar dentro de você. Mas o ouro continuou, porque o ouro significa Deus. Então, havia escudos de ouro que Salomão passava pelo meio deles para entrar na adoração, na presença de Deus. Então ele saía, quando ele cruzava aqueles escudos, ele saía de um mundo natural, carnal, e entrava no mundo espiritual, na presença de Deus. Quando Sisaque roubou os escudos de ouro, Salomão substituiu por bronze. Ouro fala de Deus, bronze fala do homem. Nós estamos trocando os princípios de Deus por princípios de homens. É um culto de substituição, onde não fazemos mais o que Deus quer, fazemos o que dá certo. Vou falar de novo. É um culto de substituições, onde nós fazemos a vontade do homem e não a vontade de Deus. Onde nós trocamos aquilo que é importante por aquilo que não tem importância nenhuma. Onde nós tiramos a presença de Deus de sobre os levitas, de sobre as pessoas, e colocamos em carroças. Foi assim, quando a arca de Deus voltou da Filistia, lá de Asdod, voltou para o campo do Bet-semita Josué. Veio puxada por uma carroça e 2 vacas que foram mugindo desde a Filistia até Bet-semen. Porque nem as vacas podem ficar de boca fechada na presença de Deus. Foram mugindo de um país a outro, porque a presença de Deus estava ali. Essa arca foi colocada na casa de Abinadab, onde ficou mais de 20 anos. Depois Davi foi buscar essa arca para levá-la para a cidade de Davi, em Jerusalém. Colocou sobre uma carroça, colocou 2 bois para puxar, e Uzá foi morto. Por quê? Porque Davi usou a mesma estratégia do mundo para transportar a presença de Deus. Quando você pega a música do mundo, muda a letra e traz para dentro da igreja, você está pegando a presença de Deus e colocando em carroça. Quando você usa uma estratégia mundana para ganhar gente para Jesus, você está tentando levar a presença de Deus para alguém em cima de carroça. A presença de Deus é levada sobre os santos, sobre os justos, sobre aqueles que foram justificados em Cristo. Verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Guarde isso no seu coração para sempre. Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém, observe isso, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha. Então, observe, eu só posso edificar sobre um fundamento. Qual é o fundamento? Cristo. Tudo que eu faço em Cristo é uma edificação. Tudo que eu faço em Cristo é um edifício.
é uma construção, é uma edificação. Que eu posso construir com ouro, com prata. Aí ou não está? Olha aí. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Tem gente que está em Cristo, mas tudo que ele faz é palha. Tem gente que está em Cristo, mas tudo que faz é feno. Tem gente que está em Cristo, mas tudo que ele faz é de madeira. Por quê? Porque se eu estou fazendo, você está fazendo, se nós estamos fazendo a mesma coisa, por que um constrói com ouro e o outro com madeira? Por causa da intenção com que você faz. Porque ele julgará qual é a intenção do coração do homem. Por que você faz? Tem gente que só faz a obra porque renasceu crente e já se viu envolvido nisso aí, não é porque converteu não. Tem pastor que só pastoreia porque herdou a igreja. Não tinha o que fazer, ou assumia ou fechava, teve que assumir. Não é porque foi chamado, não é porque ama. Tem gente que está na obra pelo trabalho, para ganhar dinheiro. Tem gente capaz de ver um negócio, irmão, tem gente capaz de ver uma obra de ouro como essa que é o bom samaritano. E tem gente que é capaz de se aproximar para tirar vantagem, para extorquir dinheiro. Ei, você que tira vantagem daqueles que fazem a obra, o teu fim está chegando. Eu estou aqui como profeta profetizando. Você vai achar o que é seu, porque nós por amor à obra nos prejudicamos. Nós por amor àquilo que fazemos a Deus, nos deixamos prejudicar. Mas o teu dia está chegando, seu miserável, seu ímpio, seu canalha. Tem gente tirando vantagem da fé. Tem gente tirando vantagem daqueles que andam na fé. Porque para quem anda na fé nada é fácil. Ou você acha que é fácil manter um lugar como esse? Não é você que chora, por isso você não está nem aí. Não é você que geme, você não dormiu na sarjeta talvez, por isso que você não está nem aí. Talvez você nunca passou uma noite fria na rua, drogado ou bêbado, dizendo a Deus, Deus, me tira daqui. Então você não sabe o que significa uma porta aberta como essa. Deus levanta homens, coloca para trabalhar. É tudo difícil porque o mundo trabalha contra nós. E você, em vez de ajudar, ainda vem tirar proveito. Calhorda, seu filho do diabo, seu bode, Deus vai te achar. Tira proveito de pastor, tira proveito de igreja. Vem dar uma de esperto para cima daqueles que temem a Deus. Nós sofremos pela obra, nos sacrificamos pela obra, morremos pela obra, porque sabemos para que fomos chamados. Sabe por que você tira vantagem? Porque você é inimigo da cruz de Cristo. É o fim, eu estou decretando. Deus é o fim daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. O tribunal de Cristo é um tribunal de fogo. Eu vou dizer de novo, o tribunal de Cristo é um tribunal de fogo. Preste atenção como você está construindo. Porque você prega, escute bem, porque você prega, não quer dizer que você vai ser aceito. Porque você prega, porque você canta, não quer dizer que você vai ser aceita. Porque você pastoreia uma obra, não quer dizer que você vai ser aceito. Passe a construir bem, entenda o teu chamado, vá ouvir a voz do Espírito Santo, vá orar, vá buscar em Deus, e aquilo que Ele te mandar, faça debaixo da vontade de Deus. Eu estou te dizendo, meu irmão, construa, edifique com sabedoria e sobre o fundamento, segundo a vontade dEle, segundo a vontade dEle, segundo a vontade dEle. Não adianta para cá eu vim, sabe por quê? Nós estamos achando que sair pregando é ministério. Acha aqui na Bíblia o ministério da itinerância?
Pastor, você está dizendo que não tem itinerância? Estou te dizendo que ela faz parte. Mas o chamado é outro. Porque os ministérios, todos estão aqui, ó. Só ler, só ler. Para edificação, ajustar, treinar, aperfeiçoar os santos. Se alguém tem ministério, deve servir a igreja. Se alguém tem ministério, deve servir a igreja. Se o seu ministério serve só para você, você não tem ministério. Se o seu ministério só serve para você comer, você não tem ministério. Se o seu ministério só serve para você ganhar o dinheiro da agenda, você não tem ministério. Deixa eu te dizer, meu irmão, no ministério de um homem de Deus, quando o dinheiro é o objetivo, ele já está caído e não viu. Dinheiro é consequência de tudo aquilo que você faz bem feito com amor. A recompensa de Deus vem aqui na terra e vem também na volta de Cristo. Mas não é o objetivo. Porque tudo virou negócio agora. A gente vai pregar, parece que os pastores contrataram um serviço. Se você não for, querem dar multa, vão lá no contrato, querem, entendeu? Porque você não pode mais ficar doente. Você não pode mais estar bem. Eles querem máquinas que vão lá e pregam uma mensagem decorada para agitar o povo, fazer meia dúzia de gente. Meu irmão, presta atenção. Ainda tem gente que crê em Cristo. Ainda tem gente que crê no Espírito Santo. Não é negócio, meu irmão. Você não contratou um serviço. A obra de cada um se manifestará. Verso 13. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, recompensa. Se a sua obra permanecer, tem uma recompensa. Não adianta bater boca, não adianta brigar, não adianta discutir, porque não é aqui que nós vamos ver, é lá que nós vamos ver. Lá você que acusa, passe pelo fogo. Lá você que condena, passe pelo fogo. Lá você que julga, passe pelo fogo, porque eu vou passar também. E vamos ver a obra de quem permanece. Se a obra permanecer, receberá galardão. Verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como que através do fogo. Você está aí? João capítulo 1. Posso pregar a mensagem? Você aguenta? Você segura aí mais 15 minutos? João capítulo 1. João capítulo 1, verso 19. Só quem encontrar, diga amém. Eu estou muito animado. Quem está animado aí? Se os recuperando quiser, eu volto aqui e prego essa mensagem só para vocês detalhadamente. Observe isso aqui. João capítulo 1, verso 19. Este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes levitas, fariseus. Fariseu. Porque fariseu é assim, sempre está em busca de um grande líder. Ele não se contenta com o que ele tem, ele fica procurando outro. Vou falar de novo. Fariseu sempre está em busca de um grande líder. Fariseu sempre está em busca de um grande líder, porque ele não se submete ao que ele tem. Nenhum líder será bom o suficiente para você.
Porque você não se submete a ninguém, seu fariseu. Este é o testemunho. Irmão, presta atenção. Eu tenho alguns amigos que eles só são pastores por um motivo. Não foi porque Deus chamou eles, não. Porque é o único jeito deles mandarem em todo mundo e ninguém mandar neles. Porque tem muito homem submisso na liderança de igreja. Pastor, por que você não tira eles? Não é meu trabalho tirar o bode. Agora nós precisamos saber que ele existe. Para de ser inocente. Tem pastores, tem ovelhas, mas também tem bode. E tem bode que diz que é pastor. Não foi Jesus que fez dele pastor. Ele diz que é pastor. Ele se autoconsagrou. Está conseguindo entender ou não? Ou ele saiu na surdina, pagou uma propina e foi consagrado por alguém que é tão corrupto como ele. Porque se você pagou para ser consagrado, você é corrupto. E quem te consagrou é corrupto também. E se você é um pastor autodenominado por você mesmo, não venha falar mal de Lula nem de PT não, porque tu é pior que eles, pelo menos não envolvem Deus. Este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, verso 20. Confessou: eu não sou o Cristo. Olha aqui para mim, meu irmão. Quem perguntou se ele era o Cristo? Perguntaram: quem és tu? E ele respondeu: eu não sou o Cristo. Se eu tivesse lá, eu ia fazer uma pergunta só para João: e há a possibilidade de ser? Porque, irmão, eu não preciso defender que eu não sou negro. Você só defende aquilo que pode ser. Quem és tu? Ele respondeu: eu não sou o Cristo. Que Cristo? Daniel profetizou lá no capítulo 9, verso 25 do livro de Daniel. Foi profetizado que viria um Messias. Então ele disse: eu não sou o Messias que Daniel profetizou. Está todo mundo na expectativa da vinda do Messias. Eu sei que talvez você não saiba disso, você não é obrigado a saber, você não sabe hebraico. Mas a palavra Messias em hebraico tem a sua raiz na mesma palavra que tem a raiz o nome Moisés. Tanto Messias como Moisés estão na mesma raiz e tem a mesma ideia de que saiu das águas. Por que o diabo pensou que Moisés era o Messias? Porque veio das águas. O Messias tem que vir das águas. Mas ele disse: eu não sou o Messias. Quem está aí? Verso 21. Perguntaram-lhe então: então o que? És tu Elias? Ele disse: não sou. Que Elias? Malaquias, capítulo 4, verso 5, Malaquias profetizou que deveria vir Elias antes do dia do Senhor. Se tu não és o Cristo, és Elias? Não, não sou Elias. Então, és tu o profeta? Qual profeta? O que Moisés profetizou. Deuteronômio 18:15, Moisés diz: depois de mim virá um profeta como eu, a ele ouvireis. O Senhor vos enviará. És tu o profeta? E ele respondeu: não. Ou seja, ele não é o Cristo. Ele não é 2, Elias. Ele não é 3, o profeta. Olha o que eles disseram. Verso 22, e disseram: quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram? O que dizes tu de ti mesmo? Observe isso. Verso 23.
Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, como diz o profeta Isaías, endireitai o caminho do Senhor. Isaías 40, verso 3, ele disse que alguém viria antes para endireitar o caminho do Senhor, e essa voz seria uma voz que clamaria em pleno deserto, e apararia os outeiros, e elevaria as profundidades, e deixaria tudo plano. Verso 24: os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Eram do quê? Fariseus. E perguntaram-lhe: por que batizas então? Preste atenção nesse detalhe, meu irmão. Eu te garanto, a maior parte das pessoas que congregam na igreja hoje não tem noção do que eu vou te falar aqui. Escute bem, olha o que eles disseram. Por que batizas? Se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta. Por que você batiza? Olha o que ele disse. Respondeu João, verso 26, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Olha onde que Jesus estava? No meio do povo. No meio de vós está um a quem vocês não conhecem. Este é aquele que vem após mim, porque é antes de mim, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Verso 28. Estas coisas todas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Verso 29. No dia seguinte, diga comigo, segundo dia. Diga forte, irmão. Hã? Acorda aí. Vou dizer igual Eliel, acorda que vale a pena. Diga comigo, segundo dia. Observe isso aqui. João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi João que descobriu Jesus, foi Jesus que descobriu a João. Eu vou dizer de novo, não foi João que descobriu Jesus. Jesus estava no meio da multidão, João não sabia quem era o Cristo. Mas no dia seguinte, no segundo dia ele vos dará vida. No terceiro ele vos ressuscitará. No segundo dia, João viu a Jesus que vinha para ele. Olha o que Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Não foi você que me escolheu, eu te escolhi. João viu a Jesus que vinha para ele. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: é a primeira vez que Jesus cruzou o seu caminho. Não, me ajuda, irmão, diga: a primeira vez que veio Jesus, ele veio para você, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Salvou você. O Cordeiro que tira o pecado é o Cordeiro que salva. O Cordeiro que tira o pecado é o Cordeiro que salva. O Cordeiro que tira o pecado é o Cordeiro que salva. Ele veio até você, ele escolheu você, ele salvou você. Preste atenção, se Cristo não resolve se revelar a você, você estaria batendo cabeça até hoje sem entender o Evangelho. Pastor, mas me chamaram para aceitar Jesus. Eu também fui chamado para aceitar Jesus, mas eu só posso aceitá-lo porque ele me aceitou primeiro. Porque se ele não me aceitasse primeiro, eu não iria ter a revelação de quem é Jesus. Ele veio para João. Olha isso, olha isso, olha isso. Verso 30. Este é aquele que eu disse: após mim vem um homem, que é antes de mim, porque foi primeiro que eu. Olha o verso 31. Leia, para depois você não dizer que eu estou pregando heresia ou loucura. Leia. João está dizendo: eu não o conhecia. Eu vou dizer de novo. João está dizendo: eu não o conhecia. Mas pastor Kleber Andrade, como que João não conhecia Jesus se os dois são primos? E João é o primo mais velho, nasceu 6 meses antes. Na cultura dos judeus, o mais velho tem preeminência em tudo. João é o mais velho. João tem ministério primeiro que Jesus.
O ministério de João foi revelado, foi reconhecido pelo povo muito antes do ministério de Cristo. Jesus até usa disso para se defender. De onde vem a autoridade? Com que autoridade faz essas coisas? Jesus disse: eu respondo se vocês me responderem. João é de Deus ou dos homens? Porque ele buscou autoridade no ministério de João. João veio primeiro. João conhecia o primo, eles cresceram juntos. O que ele não conhecia era que o primo era o Messias. Eu vou dizer de novo. Eles cresceram juntos. Ele sempre conheceu o primo Jesus. O primo. O que ele não sabia era que o seu primo era o Cristo. Porque você cresce com grandes homens e grandes mulheres, mas você não reconhece eles. Olhe bem, João disse: eu não o conhecia. Mas olha o motivo pelo qual João batiza. Olha o motivo pelo qual João batiza. Olha o motivo pelo qual João batiza. Observe. Mas para que ele fosse manifestado a Israel. Pastor, olha isso. Para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando nas águas. João batizava nas águas para encontrar o Cristo. Porque ele vem das águas. Vou falar de novo. João só batizava nas águas para encontrar o Cristo, porque o Cristo vem das águas. João recebeu uma ordem: batize nas águas. Vá batizando, batiza um, batiza dois, batiza três, vai batizando. Quando você vê o Espírito Santo descer sobre alguém e sobre ele repousar, é esse. Vai batizando até que o Espírito Santo desça sobre ele e sobre ele repouse. Então João disse: olha aqui, olha o que ele disse, olha o que ele está dizendo. Verso 31: eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Verso 33, João vai dizer de novo, porque outro dia eu preguei isso aí, saiu pelo Brasil todo, disseram: tá louco, tá pregando heresia. Pregadores famosos disseram que eu estava falando heresia quando eu disse que João não conhecia Jesus como sendo o Cristo, conhecia como primo, não conhecia como Cristo. Era um mistério escondido aos homens, nem mesmo a João foi revelado. Foi revelado a João quando foi revelado a todos. E João, que deveria ser o primeiro a crer, não conseguiu. Vou dizer de novo. João, que deveria ser o primeiro a crer, não conseguiu. Ele vai duvidar. E por que ele vai duvidar? Porque muitas coisas nós só declaramos por revelação, não é por convicção, não é por entendimento. Não pense você que toda revelação que sai da boca de um pregador, o pregador está entendendo. Porque parece que a gente está aqui, parece que a gente é melhor que você, a gente está entendendo e você não. Não pense isso não. Tem muitas coisas que os pregadores falam aqui que eles não estão nem sabendo o que estão falando. Estão falando pelo Espírito de Deus, não estão nem entendendo. A revelação não é convicção. Revelação não é entendimento. Você pode ter uma revelação e não entender nada. Olha o que Daniel disse: eu tive um sonho na minha cama de dormir e uma visão na minha cabeça, mas eu não tive entendimento. Então eu orei por 21 dias, 3 semanas inteiras. E o anjo veio e disse: Daniel, eu estou aqui para te fazer entender. Ele tinha revelação, mas não tinha entendimento. Os discípulos ouviram a parábola do reino, tiveram a revelação, mas não tiveram entendimento. Disseram: Senhor, pode nos explicar a parábola? Porque ter a revelação de quem é Jesus Cristo não significa que eu entendi o Evangelho. Vou dizer de novo. Ter a revelação de quem é Jesus Cristo não significa que eu entendi o Evangelho. Tem gente que só confessou Jesus pela revelação, mas não entende nada da fé, não entende nada de Bíblia, não sabe o que é necessário. E tem gente que nem quer saber.
Claro, saber traz responsabilidade. Esse cara não quer responsabilidade com nada. Observe isso. Verso 33. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar nas águas, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre esse repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vou dizer mais uma vez: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele já veio, porque eu posso falar em novas línguas. Ele já veio, porque eu posso orar para que as pessoas sejam curadas. Ele já veio, porque expulsamos demônios, porque operamos milagres. Ele já veio, porque temos revelação da palavra. Ele já veio, porque nós temos dons de curar. Ele já veio. E ele batizou com o Espírito Santo homens que profetizam, homens que falam em novas línguas. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Verso 34, acompanhe. E eu vi e testifico: este é o Filho de Deus. Essa é a base da nossa salvação. Reconhecer que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Filho de Deus. Qual é a base da nossa salvação? A base da nossa salvação é reconhecer que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Filho de Deus. Eu creio em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, que como um cordeiro veio e foi sacrificado para que eu tivesse vida no meio da morte. Ele me alcançou lá no caminho da condenação. Ele me alcançou no caminho do inferno. Ele me alcançou. Verso 35. No dia seguinte, diga comigo, terceiro dia. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, diga, já que você ficou até agora, pega a revelação. Presta atenção. Diga comigo, terceiro dia. No dia seguinte, João estava ali outra vez. E 2 dos seus discípulos com ele. Vendo passar Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Olha o detalhe. No verso 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? No verso 36, ele só é Cordeiro de Deus. No primeiro, ele vem para mim. No segundo, ele só passa por mim. Por quê? Na primeira vez, ele veio para mim, para me salvar. Por que na segunda vez, ele só passa por mim? Porque eu tenho que segui-lo. Por que que Cristo é o Rei? Por que que ele recebeu toda a autoridade sobre o céu e a terra? Por que que ele foi coroado de honra e de glória? Porque ele fez o caminho da vontade de Deus, e para essa vontade ele morreu. E quem quiser seguir após ele, tome a sua cruz e vá atrás dele. Quem quer morrer com ele vai receber galardão com ele, mas quem quiser ficar vivo vai perder o galardão. Você só pode ir se segui-lo. É o terceiro dia, é tempo de segui-lo. Olhe para isso. Seguiam. Olha a tristeza, olha a tristeza. Os 2 discípulos de João, ouvindo João falar isso, seguiram Jesus. Vou falar de novo. Os 2 discípulos de João, ouvindo João dizer: eis o Cordeiro de Deus, seguiram a Jesus. Diga aí, João. Não, pergunte mesmo. Você quer saber ou não quer? Vamos lá. E João,
continuou batizando. Calma aí. Por que João batizava? Para encontrar o Messias. Se ele continua batizando, o que isso significa? Não encontrou o Messias. É isso que João está dizendo. João não podia continuar batizando. Irmão, eu vou dizer de novo. João não podia continuar batizando. Ele batizava para encontrar o Messias. Se ele encontrou o Messias, ele tem que parar. Porque ele não parou, vai ser lançado na prisão. Ele não tinha que ser preso. Senhores, ele não tinha que ser preso. Ele só vai ser preso porque não parou. Se ele não para, Jesus não pode começar. Porque senão alguém vai dizer, é um falso Messias. João está batizando ainda. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. João capítulo 3. Quem está aí dá um sinal, diga amém. Ah, meu Deus, eu estou aqui, ó, irmão, pegando fogo, cheio da presença, irmão. Pelo amor de Deus, olha aí. Quase 5 horas da manhã, e nós estamos na palavra. Isso é coisa de Deus, isso é vigília, isso é gente crente. Coisa de crente, meu irmão. Os simpatizantes da fé, nem na internet dá conta de ficar dessa hora, que esse cão. É os amigos de Deus. Irmão, presta atenção. Agora tem os amigos do esposo. Simpatizantes da fé. Gente que se simpatiza com o evangelho. Deixa eu contar um negócio para você. Aqui ou você é esposa ou você não serve. Vou falar de novo. Ou você é a esposa, ou você não serve. Jesus não veio buscar amigos. Jesus veio buscar uma esposa ataviada, adornada. Que doutrina de diabo, amigo de Jesus. Fica aí, amigo, eu sou a esposa de Cristo. Ataviada, adornada, como uma mulher para o seu marido, na espera daquele que vem, separada, como uma virgem, guardada, imaculada, adornada, conduzida por virgens. Verso 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a Judéia. Estava ali com eles e batizava. Isso é mentira. Olha aí, se você sofreu calúnia no ministério, você não foi o único, Jesus também. Estava ali com eles e? Estava ali com eles e? Mentira. Soltaram uma fofoca de que Jesus estava batizando mais gente que João, para colocar ciúme no coração de João quanto a Jesus. Tem muita gente que vem trazer notícia para você, não é porque se agrada do outro, é tentando colocar ciúme no seu coração. O cara tem pastor, Moisés, 20 anos cuidando dele. Hein, pastor? Está 20 anos cuidando do cara. Aí ele ouve uma mensagem e diz, agora que eu fiquei crente. Por quê? Hein, infeliz? Por quê? Quer colocar ciúme? Quer ferir? Quer causar intriga? Quer fazer guerra? Aqui não. A gente conhece, viu? Aqui a gente conhece os da sua laia. Pula fora do barco, meu filho. Aqui não dá para você não. Vou te provar que Jesus não batizava ninguém. Capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, alguém falou, alguém lançou essa mentira. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. Está aí. Verso 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão.
Diga comigo, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Verso 25, houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. E João respondeu e disse: o homem... Não, eu vou ler de novo, porque parece que os irmãos não entenderam. Olha o que o pessoal disse: Rabi, aquele que o Senhor deu testemunho dele lá do outro lado do rio, ele está batizando e todo mundo vai ter com ele. A resposta de João: o homem. Não era o Filho de Deus agora há pouco? Olha o que o ciúme faz. Olha o que a dúvida causa. O mesmo que ele disse, é o Filho de Deus, agora está chamando de homem. Ele disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Está dizendo que é um homem. Está dizendo que é só um homem. Verso 28. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Está de novo brigando que ele pode ser o Cristo. Irmão, não olhe para a palavra com inocência. Olhe com maturidade, olhe para a palavra. Olhe para isso. Verso 29, que é o segredo. Aquele que tem a esposa é o esposo. Ele está revelando. Quem é o esposo? Não sou eu, porque eu não tenho a esposa. Quem tem a esposa é o esposo. Já o amigo do esposo, olha como ele se coloca. Ele se coloca como amigo. Já o amigo do esposo ouve a sua voz e se alegra. Quem é os amiguinhos da fé? Os que ficam alegres quando vem num culto, mas não quer compromisso com Deus. Os amiguinhos da fé evangélica. Está conseguindo pegar, meu irmão? Olha aí, ó. Mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Alegra-se muito com a voz do esposo. Olha o que João vai dizer: assim já está cumprido o meu gozo. Eu vou dizer de novo: assim já está cumprindo o meu gozo. Pastor, traduz. Ele está dizendo: para mim basta ser amigo do esposo, é suficiente. Eu já fico feliz só de ouvir a voz dele. Ser amigo do esposo, para mim basta. Ele não quer ser esposa, ele se contentou em ser amigo. Diga comigo, só tem um problema. Mateus 22, abra lá. Eu termino aqui porque eu sei que já foi, né? Termino aqui. Termina aqui nesse texto, vamos lá. Mateus 22, verso 1, abre aí pela última vez a Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês aqui não, mas em casa aí tem um pessoal que nunca abriu a Bíblia tantas vezes na madrugada. Aqui não, porque aqui quem está aqui é acostumado. Mas pessoal aí de casa, tem muita gente aí em casa que é bom de Bíblia, mas tem muita gente aí que nunca nem abriu a Bíblia esse tanto de vezes na madrugada. Preste atenção. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. São os judeus. Eu vim primeiro para os meus, e os meus não me receberam. Está aí ou não? Verso 4. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já estão mortos. Tudo já está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fizeram caso. Foram cada um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e os mataram. A perseguição da igreja no primeiro século. Está aqui. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e enviou seus exércitos e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. O incêndio de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, por Tito, general romano.
Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, então observe, aqui precisa ser digno. Isso aqui não está falando de salvação, é recompensa. Para poder participar da festa tem que ser digno. É o galardão, estamos falando de reino. Observe isso. Os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrarem. E os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. Isso é igreja. É ajuntamento de bode e ovelha, mau e bom. Mas um dia vai ser separado, hein, irmão? Você está aí ou não? E os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Então o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado de veste nupcial. Veja que a festa mudou. A primeiro momento era bodas, sim ou não? Agora é núpcia. Qual é o momento das bodas? Quem casou aí? Levanta a mão. Bodas é a festa do casamento, onde todo mundo pode estar. Está conseguindo entender ou não? É a festa preparada para todos. Quem está aí? A núpcia não. É a festa do esposo com a esposa. E a roupa muda. Hein? Você que casou, o vestido com a sua esposa foi para a núpcia, foi o mesmo da bodas? Hein? Não, por quê? Porque na núpcia existe uma veste chamada intimidade. É a veste de intimidade, tecida por nós. É a noiva que prepara. A noiva tem dois vestidos, um é ouro, quem pôs nela foi o Cristo, mas o de baixo ela bordou. Só lê o Salmo 45 e lê Apocalipse 19, que você vai ver que as nossas obras de justiça é o linho finíssimo, com o qual nós bordamos a nossa roupa de núpcia. As obras que eu faço me dão direito de estar com ele na intimidade. Não. Você quer que leia o texto? Eu posso só citar aqui ou você quer que eu leia? O linho são as nossas obras de justiça. Eu provo. Tem Apocalipse 19. Eu vou provar então. Não perde o Mateus 22 não, então. Você está aí ou não? Apocalipse 19, verso 7. Regozijemos e alegremos-nos, damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já ela não foi aprontada, ela se aprontou. Vou falar de novo. Ela não foi arrumada, ela se arrumou. Vou ler de novo. E a sua esposa já ela não foi arrumada, ela se arrumou. Quem está aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Verso 8. E foi-lhe dado vestir de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças, as obras de justiças praticadas pelos santos. Então, uma roupa ele me dá e a outra roupa eu bordo. Como que eu bordo? Praticando obras de justiça. Quais são as obras justas? As que eu faço debaixo da vontade de Deus. Agora volte lá para o capítulo 22 de Mateus. Perde não, vamos terminar o trem. Desculpa pelo trem, é que eu sou mineiro. Lá em Minas tudo é trem. Escute bem. Ele entrou onde? Na festa nupcial, sim ou não? Verso 10. Verso 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando vestes.
nupciais. Olha aqui para mim, irmão. Na sua noite de núpcia, você aceitaria um amigo com você e com a sua esposa? Esposa, você aceitaria uma amiga com você e o esposo? Sim ou não? Então diga comigo, intimidade de marido e mulher, de esposa e esposa, não cabe amigos. Diga forte, irmão, senão nós vamos estar... Presta atenção. Na intimidade do marido e da esposa, não cabe amigos. Quem concorda? Quem concorda? Quem concorda? Quem concorda? Psh. Verso 12. Disse-lhe o rei: amigo, como entrastes aqui? Não trajando vestes nupciais. E ele emudeceu. Falar o quê? Se ele mesmo disse que estava satisfeito. Falar o quê? Se ele já tinha dito, já foi cumprido o meu gozo. Emudeceu. Então lhe foi dito: atai-o pelos pés e pelas mãos, lançai-o fora nas trevas exteriores, onde haverá planta e ranger de dentes. Isso aí não é um inferno, não. Outro dia nós podemos falar disso, se você quiser estudar profundamente sobre isso. Parece que é um inferno, mas não é não. Agora escute isso aqui. Escute isso aqui. Lá em Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 12. Mateus 4, 12. Vai dizer assim, ó. Me ajuda aí, pastor Moisés. Mateus 4, 12. Sim? Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Olha quando que o ministério de Jesus pode começar. Quando ele ouviu que João estava preso. Já não podia mais batizar, então o Messias foi encontrado. Jesus mudou de Nazaré para Cafarnaum e deu início ao seu ministério. Porque ele não podia começar o ministério se João não parasse de batizar. Eu vou ler para você, pelo amor de Deus, eu não aguento. Isso aqui é um negócio assim, irmão. A gente acaba tendo que ler. Eu vou ler para você, eu vou ler. Meu Deus, meu Deus. Ó, verso 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima aos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra e da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. Fique de pé aí no seu lugar, fique de pé. Arapantoshine recandalababa. Irebandoro covandere handere condolondere candele bondoci. Amdui siriandere handoro covandele cash. Arabantu ki andere handoro candele bandoro candele mahash nuti andere. Amdui riasnu candoti ehabontu ki ande. Loviande rasnu ki handoro vaneki astu. Arabianti astanu que andele andor riamanduti que há. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino
dos céus. Psst. Segura o teclado aí, só para dizer uma coisa, meu querido. E primeiro, muito obrigado pela tua força, pela tua ajuda aqui. Tangedor. É assim que os profetas faziam, tinha um tangedor. Escute isso. O reino dos céus está dentro do reino de Deus. É como se eu dissesse: onde fica São Paulo? Você vai me dizer: no Brasil. É como se o Brasil fosse o reino de Deus e São Paulo o reino dos céus. O reino dos céus é um período dentro do reino de Deus, de 1000 anos. E quando Jesus começou a pregar, ele estava próximo. Porque algumas traduções pôs, é chegado. Mas o texto original diz, está próximo. Porque não pode ter reino sem Jesus. Porque ele foi quem plantou o reino. Em Mateus capítulo 13, existem 7 parábolas sobre os mistérios do reino. 7. Todas elas vão falar sobre os mistérios do reino. 6 delas vão começar assim: o reino dos céus é semelhante. Mas uma delas, a primeira, a parábola do semeador, não começa dizendo o reino dos céus é semelhante, porque não tinha reino dos céus. Jesus foi quem trouxe o reino dos céus para a terra. Porque ele é o semeador. E a palavra do reino é a semente. E ele plantou a palavra do reino no coração do homem, porque a terra é o coração do homem. Mas a palavra, essa palavra do reino só frutificou, pastor Moisés, no coração dos filhos do reino. Porque muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. A semente é lançada sobre pedregais, sobre espinhos, à beira do caminho, pedras e espinhos. Mas também ela é lançada sobre terra boa. E na terra boa deu fruto. E na terra boa deu fruto. E na terra boa deu fruto. Esses são os filhos do reino. Se eu tiver uma outra oportunidade de estudar a palavra com vocês, nós podemos começar em Mateus 13 sobre essas 7 parábolas. Primeiro ele vem e planta o reino no coração dos homens. E depois ele diz, o reino é semelhante, o reino é semelhante, o reino é semelhante. Outras 6 vezes. E ele vai revelando mistérios sobre o reino. Lá no início, em Adão, era reino de Deus. Era reino de Deus na terra. Deus colocou o homem e a mulher. E Deus estabeleceu a forma de governo. E Deus regia. Até que o homem desobedeceu. Quando o homem desobedeceu, ele andou perdido. Por muito tempo. Até que em Nimrod se levantou o reino dos homens. Qual é a diferença do reino de Deus para o reino dos homens? O reino de Deus, o governo é do céu para a terra. O reino de Deus, ele trabalha do céu para a terra. Mas Nimrod levantou uma torre que ia da terra para o céu. Reino de homem é isso. É tudo que você constrói da terra para o céu. Reino de Deus é tudo aquilo que você edifica do céu para a terra. Jesus disse, eu não fiz o que eu queria. Eu fiz o que eu ouvi dele que eu deveria fazer. Jesus disse lá no Getsêmani, se possível passa de mim o cálice, mas não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Isso é reino dos céus na terra, é o governo do céu na terra. Venha a nós o teu reino, quer dizer, reja sobre nós, governe sobre nós, volte a ser como era antes. Reino de Deus, agora reino dos homens. Como que Deus derrubou os reinos dos homens? Em Abraão,
Em Abraão, em Isaac e em Jacó, Deus criou o reino de Israel. E Jesus veio para fazer a transição do reino de Israel para o reino dos céus. Reino de Deus, reino dos homens, reino de Israel, reino dos céus. E depois do milênio, reino de Deus novamente. Só que agora, por toda a eternidade. Você precisa entrar no reino dos céus. Mas a sua entrada do reino dos céus não é garantida pela tua salvação. A tua salvação te garante a vida eterna. Reinar. Preste atenção. Reinar. Porque as pessoas perguntam assim: pastor, e quem não for reinar vai estar onde? Pô, lá na Inglaterra quem reina é Elizabeth. Quem não reina está onde? Na Inglaterra. Só não tem governo. Ele disse: ao que vencer, o que for fiel até o fim, esse receberá uma coroa de glória. O que a coroa está falando? Coroa significa o quê? Governo. Mas você não tem governo porque ganhou um chapeuzinho amarelo. A rainha não reina porque tem uma coroa. Ela reina porque ela é rainha. Ela tem a coroa porque ela é rainha. Não é a coroa que tem ela. Está conseguindo entender ou não? Você vai ter uma coroa porque você vai fazer parte da família real. E quando Jesus voltar, por 1000 anos, nós vamos reinar com Ele nessa terra. E vamos fazer justiça e verdadeiro juízo. E vamos restituir tudo aquilo que nos foi roubado. E depois, a eternidade com Cristo. Temos que estudar muito. Não quero que você também me tenha por dono da verdade. Creia nas Escrituras. Mas se alguma dúvida ficou no seu coração, venha para a academia de pregadores. Lá nós temos muitos professores e estamos ensinando essas coisas. Podemos abrir a Bíblia de novo. Você pode mandar sua pergunta. Vamos estudar. Deus te abençoe. Em o nome de Jesus.